tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. Musical FM, mais unidade cristã. A FTB tem um projeto incrível para te apresentar. A Escola de Ministérios. Pensado e desenvolvido especialmente para líderes como você, que já está trabalhando para o reino de Deus. Muito mais que um curso, um projeto educacional nunca visto, que trará até você ferramentas para auxiliar no seu ministério. São 24 cursos, além de mentorias ao vivo todos os meses e conteúdos em vídeo, áudio e e-book, enviados pelo Telegram. Tudo 100% online. E o grande evento ao vivo Escola de Ministérios uma vez por ano. Receber um chamado de Deus é um privilégio, mas desenvolver um ministério com excelência é um desafio. Escola de Ministérios. Faça sua inscrição pelo WhatsApp 11 9 9007 6844. 11 9 9007 6844. Escola de Ministérios. Uma parceria FTB e Musical FM. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho pra ela. Rádio Pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Musical FM. Mais unidade cristã. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Muito bom dia, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues e, circunstancialmente, hoje estou na mediação deste debate que acredito ser um dos debates mais esperados dos últimos tempos aqui na Rádio Musical FM. Bom, o tema de hoje é um tema escatológico. O tema de hoje é um tema mais voltado à questão de escolas de interpretação bíblica do que a um tema soteriológico. Mas é um tema que sempre nos chama atenção, porque ele está dentro de está entre duas escolas de interpretação, que são a escola pré-tribulacionista e a pós-tribulacionista. E toda vez que a gente fala sobre esse tema, muitas perguntas surgem, porque existem muitos personagens e muitas interpretações em torno de quem são, o que são, e muitos textos bíblicos para a gente explorar. E para debater, então, o tema de hoje, que é: quem são os santos da grande tribulação? Este é o tema. Dentre os vários personagens aí que a Bíblia aponta em Apocalipse ou no livro de Daniel, deste período chamado de grande tribulação, existe aí uma figura que aparece em vários capítulos, que são os santos. Os santos. E quem são os santos da grande tribulação? Nós vamos falar sobre isso, e para falar sobre este tema,
temos aqui o pastor César Cavalcante, que é o apresentador deste programa, que está hoje como debatedor, e parece que a audiência gosta, né, pastor César, de ver nesse lugar aí. Eles querem viver apanhando aqui, meu irmão, sempre. Exatamente, até quem gosta do pastor César torce para ele apanhar um pouco, né? Vamos lá. Pastor César, ele é pastor presidente da Igreja Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí, é reitor da Faculdade Teológica Bethesda. É âncora dos programas de debates e Crescendo na Fé aqui da Rádio Musical FM 105.7, é professor de hebraico e professor dos cursos internacionais da FTB. A paz do Senhor, pastor César. Paz do Senhor, pastor Gessé, é um privilégio estarmos juntos mais uma vez, eu aqui do lado de cada mesa, de vez em quando, geralmente uma vez por mês, eu deixo de ser âncora para ser um debatedor. E muito feliz de conhecer hoje aqui o pastor Denilson Lima, que eu conheci das redes sociais e há pouco tempo, e um privilégio estarmos aqui juntos nessa manhã para falarmos a respeito de quem são os santos da grande tribulação. Bem lembrado aí pelo senhor, não é um tema salvífico, ninguém precisa matar nem morrer por conta dessa questão, mas espero poder contribuir. Hoje defenderei que os santos da grande tribulação é a Igreja de Cristo. Muito bem. Do outro lado da mesa está aqui o pastor Denilson Lima. Já tivemos a oportunidade de trocar algumas palavras aqui antes de entrarmos no ar. Um homem de Deus, pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, Fonte de Vida, em Vitória, no Espírito Santo. Bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica e Cultural da Bahia e pela Faculdade de Teologia e Filosofia de São Paulo. É doutor honoris causa em Ciência e Filosofia da Religião pela Escolástica. Escatólogo, escritor de 7 livros publicados. É conferencista internacional e figura entre os pregadores pentecostais do Brasil. A paz do Senhor, pastor Denilson. A paz do Senhor, Deus abençoe, que prazer poder estar aqui. Chegou o dia, né? E o difícil é encarar o pastor César nessa posição, né? Imagina. Alegria poder estar aqui com vocês, participar desse debate. Na verdade, eu vim mais aprender aqui com o pastor César, né? A minha proposta é defender os santos da tribulação, sendo igreja e sendo também os judeus. Isso depende do contexto. Ok. E hoje, em especial, nós temos uma visita que veio de longe, que é o Matheus Gren. É assim que pronuncia o seu nome, meu amigo? Será que a gente consegue filmar uma... Ou você vem aqui aparecer aqui, ó. Vem aqui do meu lado, Matheus. O Matheus Gren, ele é um ouvinte, ele veio direto de Rondônia para assistir ao vivo o debate, que é um debate especial, e ele deve estar contente, porque ele é um dos alunos também da FTB, é isso? Não sei, acho que não. Ainda não. Eu sou um admirador do César. Então, mas vai sair daqui um aluno da FTB, com certeza. Saiu de longe, hein? Pode usar o meu microfone e dar um oi para os ouvintes. Oi, gente, que esse programa possa ser edificante para sua vida e vocês possam tirar suas dúvidas. Você veio só para ver esse debate? Só para ver o debate. Quantas horas de voo? 6 horas. 6 horas de voo. Uau! 12 para ir voltar, né? 12? Meu Deus do céu. Bom, eu vou começar aqui. Eu comecei com o pastor César, ele já deu uma avant-première, mas eu gostaria de que ele desse as considerações iniciais dele, embasando na opinião dele, que, para que os ouvintes entendam, acho que a maioria dos seus ouvintes que acompanham bastante tempo já sabe. Pastor César é um pastor que defende a corrente pós-tribulacionista. Eu imagino que o pastor Denilson seja um pré-tribulacionista. Uhum. Então, pastor César Cavalcante, na sua visão, dentro do que o senhor acredita, quem são os santos da grande tribulação? Em primeiro lugar, deixar claro aqui para os irmãos que estão acompanhando aqui o programa, que a nossa posição, eu entendo que a maioria dos cristãos brasileiros é formada de pentecostais, e dentro do pentecostalismo a corrente mais difundida é o pré-tribulacionismo. Eu entendo isso. E precisa ficar claro aqui também que essa corrente, o pré-tribulacionismo, é uma corrente muito jovem, né? Daqui eu tenho que fazer a conta exata aqui, mas daqui a alguns anos ela chega em 200 anos de existência. Salvo engano, 2030. Em 2030, porque é 1830, né? Isso. Então, começa em 1830 e dos 2000 anos de cristianismo tem quase 200 anos que se entende, que um grupo de cristãos entende que Jesus volta antes da grande tribulação. Quem são os santos da grande tribulação? Bom, o termo santos no Novo Testamento, tirando
se você pega a palavra santos e coloca lá num aplicativo de busca, o número vai variar dependendo da tradução da Bíblia que você vai usar, obviamente. Mas ele vai girar em torno de 170 a 180 ocorrências. Se você tirar dessas ocorrências termos como os santos anjos, santos profetas, que às vezes é mencionado, ou a própria palavra santo dos santos, se você tirar essas palavras que não tem a ver com as pessoas ali vivas, o termo santos predominantemente aponta para a Igreja de Jesus Cristo. Em nenhum momento um judeu no Novo Testamento, dentro das páginas de Mateus 1 a Apocalipse 22, em nenhum momento um judeu é chamado de santo pelo Senhor Jesus Cristo ou por um dos seus apóstolos, aquele que ele mesmo escolheu. Essa terminologia santos é uma terminologia muito familiar aos cristãos, aqueles que buscam a santidade em Jesus Cristo. Então, quem são os santos da grande tribulação? Os santos de sempre na Bíblia. Quando a Bíblia fala santos, ela tem em mente sempre os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. Ok. Pastor Denilson, a mesma pergunta, que é a pergunta de abertura. Quem são os santos da grande tribulação, de acordo com a sua interpretação? Olha só, eu compreendo o pensamento do pastor César, mas santos na Bíblia, além de serem os anjos, serem os judeus, é também a igreja. Em Levítico capítulo 11, versículo 14, Levítico 11, 45, Levítico 19, versículo 2, Levítico 20, verso 7, Números 15, 40. Todos esses textos atribuem os judeus como santos. Já com relação aos santos da grande tribulação, eu entendo ser a igreja dependendo do contexto. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 27. Os santos aqui não se refere à igreja. Os santos aqui se referem ao povo judeu. Já em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9, está escrito assim: depois destas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui já se referem àqueles que se convertem no período tribulacional. Então, eu entendo que santos, para você entender quando é judeu, quando é igreja, depende do contexto. Ok. Nós temos uma caixinha de perguntas que sempre é colocada nos debates. Nós lemos ela no começo, no programa e no final, para ver se acontece alguma variação. Eu gostaria de ver a caixinha de perguntas do que foi votado até agora. Bom, até agora, 71% dos irmãos que votaram acreditam que são os cristãos, portanto a igreja, né? E 29% acreditam que são os judeus. Ótimo. No final do programa nós vamos voltar para essa caixinha e ver se ela sofreu alguma variação. Pastor César, o que muda? Eu vi a explicação do pastor Denilson. O que muda entre um pré-tribulacionista e um pós-tribulacionista na interpretação de quem são esses santos? É assim, a doutrina pré-tribulacionista, ela é montada para entender que a igreja não atravessa a grande tribulação. Sendo assim, desculpa, eu tô com um pigarro. Sendo assim, dentro da grande tribulação, o tempo todo aparecem salvos, santos, como a gente está falando aqui, pessoas que não aceitam a imagem da besta, pessoas que são degoladas por causa do testemunho de Jesus Cristo, pessoas que, lá em Daniel capítulo 7, por exemplo, os santos que são perseguidos pela besta e tal, e é uma conta que para o pré-tribulacionista não fecha, porque se a igreja já foi embora, por que tem santos aqui embaixo? E aí eles vão dizer que é a igreja que não é a igreja, mas são os judeus. Eu disse agora há pouco que no Novo Testamento, no corpo do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, não tem nenhum momento onde um judeu é chamado de santo. O pastor Denilson me apresentou textos em Levítico e tal. É verdade, lá no Antigo Testamento, a santidade Deus se referia algumas vezes aos judeus falando de santos. Mas no Novo Testamento, essa terminologia é exclusiva da igreja.
No Novo Testamento, vamos pensar, vamos lá. Jesus Cristo, vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo diz dos judeus. Ele acha que os judeus são santos? Não. Ele chama os judeus de filho do diabo, por exemplo. De hipócritas, de fariseus hipócritas. Ele não chama essas pessoas nunca de santos, filhos de Deus ou coisa que o valha. Essa terminologia, no Novo Testamento, ela é exclusiva dos judeus. O pastor Denilson apresentou Mateus 7, 21, e eu não entendi. Onde ali está escrito santo, que ele disse ali, santos em Mateus 7, 21, se refere à igreja. Daniel 7. Ah, desculpa, Daniel é que o senhor 7. falou Mateus. Então desculpa. Tudo bem. Daniel 7, 21. Então vamos lá. Então, lá em Daniel capítulo 7, versículo 21, também não são os judeus. É só ler o texto, vamos lá. Não é 7:21, né? É 7 alguma coisa lá. Não, o 7:21, 7:22. Você pode ler até o versículo 27. Então, vamos lá. Eu acho que... Vamos lá. Capítulo 7, versículo 21. Vamos lá. Quando você... eis que o chifre fazia guerra contra os santos. E veio sobre eles e prevalecia até que veio Abraão, tal, o ancião de dias, não sei o que e tudo mais. Tá. Ali apresenta santos. Lá não diz que são os judeus. Só que o próprio Daniel, ele faz essa pergunta ao anjo que deu essa revelação. Ele pergunta quem são essas pessoas. E o anjo responde quem são essas pessoas. Lá no versículo 9. Mostra uma grande multidão. Lá, vou lá ver o versículo. Vamos lá. Capítulo... ele pediu para ler o 21? Ok. No 18, fala assim, ó. Os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre. Uhum. De eternidade a eternidade. Isso é os judeus? Ou é a igreja que vai receber o reino e vai possuir para sempre, de eternidade a eternidade, conforme Apocalipse capítulo 22? Porque lá em Apocalipse capítulo 22 aparece a igreja cumprindo exatamente esse texto no versículo 5. Então, eu vou ler Apocalipse 22, 5. Então, já não haverá noite, não precisam de luz de candeia, nem sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, falando dos santos. E eles reinarão pelos séculos dos séculos. Quem reinará pelos séculos dos séculos? Os judeus ou os salvos da igreja? Porque aqui é a resposta do próprio anjo, no versículo 15, 7:15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões na minha cabeça me perturbaram. Cheguei a um dos que estavam perto de mim e pedi a verdade sobre aquilo tudo. Assim, ele me diz e me fez saber a interpretação dessas coisas. Estes grandes animais são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então o próprio Daniel diz quem são os santos. Os santos são a igreja. Acho que a principal pergunta aí seria se, na visão pré-tribulacionista, são pessoas que vão se converter durante a grande tribulação, porque a igreja não passará, né? Na visão pré-tribulacionista, a igreja não passará pela grande tribulação. Quem vai reinar será a igreja ou serão esses santos, exclusivamente esses santos? Eu não vejo que todos os judeus são santos. Eu não interpreto dessa forma. Eu não vejo que todos os judeus são santos. O que a gente precisa entender é que a escatologia de Daniel é uma escatologia nacional. É como a escatologia de Cristo. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, é uma escatologia nacional. Evidentemente que contém 3 tipos de profecia, os capítulos 24 de Mateus, 13 de Marcos e 21 de Lucas, coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que irão acontecer. É preciso pontuar algumas coisas aqui, porque também aqui envolve estado eterno, porque quando se fala que vai reinar pelos séculos dos séculos, isso significa que é o estado eterno, é sem fim. Uhum. Quando você lê Daniel capítulo 7, a partir do versículo 21, pode ser do 18 que o pastor César leu, Daniel só se refere aos judeus. E eu vou aqui frisar, a escatologia de Daniel é uma escatologia nacional, uma escatologia para o povo de Israel, só para o povo. A santa cidade que Deus fala, não é São Paulo a santa cidade, não é Salvador minha cidade, a santa cidade é Jerusalém. Deus diz para Daniel, o teu povo, eu não sou povo de Daniel, eu sou gentil. O senhor quer que a 70 semanas de Daniel já acabou? Não. Então não é nacional. Não.
Aí é que está. Porque primeiro vem 62 semanas, mais 7 semanas, 69. Houve uma pausa. E eu não entendo que esta pausa para a salvação dos gentios inicia-se ali na mulher cananeia. Não, mas é que o senhor disse que a escatologia é sempre nacional. A escatologia em Daniel é sempre nacional. Para o senhor continuar defendendo que é sempre nacional, o senhor tem que entender que as 70 semanas já se fecharam. Lá no povo de judeu. É o que o senhor crê? Não. Então não é nacional. Não. Mas o senhor tem que entender. Ou o senhor defende que é nacional e aí 70 semanas se cumpriu, ou o senhor diz assim, não. Em Daniel tem escatologia que não é só nacional para os judeus, é para todo mundo. Mas aí que tem um lado profético. A profecia tem seu lado histórico e tem seu lado profético. Então, que não é nacional. Não, mas é nacional. Por quê? Porque houve um parêntese. Tem um parêntese entre as 69 semanas e a 70ª semana. Quem pôs esse parêntese? O período da graça. Para a salvação do Mas ali tem esse parêntese? Não, lá no texto, o senhor está interpretando. Seria? Não, as 70 semanas vai se cumprir nesse período tribulacional, que é um tratamento de Deus para com a nação de Israel. Que, na verdade, eu não vejo que a grande tribulação seja uma punição contra Israel. A verdade é que a grande tribulação reproduzem as pragas que Deus mandou no Egito. E tem um propósito. Ezequiel capítulo 37, por exemplo, a gente pode aplicar nas nossas pregações, mas a exegese do texto aponta literalmente para Israel. A verdade é que não é só a escatologia de Daniel, de Ezequiel, de Zacarias. Olha os capítulos 2 de Zacarias, 12, capítulo 8. Tudo aponta para o povo judeu. Deixa eu pontuar uma coisa aqui, pastor Denilson, que talvez ajude a audiência a compreender algumas coisas. Tem pessoas na visão dispensacionalista e pré-tribulacionistas que dividem os povos em 3 povos: judeus, gentios e igreja. Na visão dele, a igreja vai passar pela grande tribulação e os santos são os crentes da grande tribulação. Na sua visão, talvez seja alguns judeus que vão se converter. Como que o senhor divide isso? Isso vira igreja, não vira igreja? São 2 povos santos? Como funciona isso? A igreja está no início do livro de Apocalipse, os judeus no meio. Você não consegue, você não ler a palavra igreja ou igrejas em nenhum texto depois de Apocalipse capítulo 3. Você só consegue ler sobre igreja lá no capítulo 22, nas considerações finais. Tudo do livro de Apocalipse, a partir do capítulo de número 4, aponta para o povo judeu. Tudo. O templo, os que nele adoram, as 2 testemunhas, os 144.000. A questão é que o pastor César agora está diante de um pré-tribulacionista que pensa algumas coisas diferentes. Ótimo. E isso, por exemplo, um sinal para Jesus vir arrebatar a igreja. Eu não acredito em sinais para Jesus arrebatar a igreja. O arrebatamento da igreja é iminente. O arpazou é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos. Enoque passou pelo traslado. Então, mas aí a gente vai trocar o tema e vamos lá. Em Daniel capítulo 7, o profeta, aí o senhor disse assim, as profecias de Daniel são nacionais. Sim. E eu te fiz uma pergunta, o senhor crê que a 70ª semana é só para os judeus? O que o senhor me fala? Não. Não, então não é nacional, certo? É nacional com relação à profecia direta ao seu povo, ao povo judeu. Agora, os gentios, durante todos os tempos, houve salvação. Então vamos lá. Da onde o pré-tribulacionismo tira as 7 anos de bodas do Cordeiro? De onde? Eu não construo o pensamento dessa forma. Tá. Então, ok. Você não crê que a igreja vai passar 7 anos de bodas de Cordeiro? O tribunal de Cristo e depois vem as bodas do Cordeiro, que a gente pode discutir sobre isso. As bodas? Que a gente pode discutir. As bodas do Cordeiro é a entrada da igreja na sala do banquete para se cumprir Cantares de Salomão. Durante quanto tempo? Durante o período que a igreja estiver dentro da cidade. Que é quanto tempo? Que dura 7 anos. Agora, com base em qual texto? Em Daniel. Voltamos a Daniel. Então leia o texto de Daniel. Capítulo 9? Vai. Então vamos lá. O texto diz o seguinte. Só porque a gente está até saindo um pouco do tema, mas é que o senhor diz assim, tudo que está escrito em Daniel, ele se cumpre para os judeus. Então vamos lá. Mas o senhor crê que a última semana de Daniel é só para os judeus? A proposta da escatologia dos profetas, pastor, é para os judeus. Então vamos lá. Eu vou ler o texto de Daniel que o senhor pediu, mas deixa eu só explicar como eu creio.
Eu creio que as 70 semanas de Daniel é o fim da aliança entre Deus e os judeus. Eu creio, está escrito lá no texto. É que todo pré-tribulacionista, ele cria uma pausa nas 70 semanas de Daniel e diz que ela não se cumpriu toda. Mas ela vai se cumprir as 70 semanas com o período tribulacional. Quando ela se cumpre só para Israel? Não. Então o senhor tem que mudar. Ou o senhor diz que não é todo nacional, que o senhor tinha dito agora há pouco. Sim, mas eu continuo afirmando. A escatologia de Daniel é nacional, mas isso não significa que pessoas não sejam salvas no período tribulacional. Tá, me mostra uma pessoa sendo salva, então, no período tribulacional. Uma pessoa. Capítulo 7 de Apocalipse. Então, capítulo 7. Vamos lá. Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Depois dessas coisas vi, eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações. De todas as nações. Sim. Isso aqui não tem como desconstruir isso. Então vamos lá. Essas pessoas de todas as nações, tribos, salvas, povos, elas estão dentro da grande tribulação, certo? Sim. Então elas são o quê? Elas são gentílicas. Então é a igreja. Sim, pessoas que se convertem durante o período tribulacional. Pessoas que se convertem geralmente são chamadas de igreja. Isso. Então é a igreja dentro no meio da grande tribulação, é isso? Olha só, pastor, a igreja de Cristo, ela já foi retirada de forma brusca da terra. Esses aqui que chegam diante de Deus, eles não passaram pela ação intermediária do arrebatamento do corpo. Tá, então onde é que eles se converteram? Eles se converteram na tribulação. Aonde? Qual o texto? Aqui. Mas, gente... Então, mas aí não mostra eles se convertendo. É que a pergunta... Eu entendi, pastor. Esse texto pode balizar tanto isso que o senhor infere do texto, quanto o fato da igreja estar continuamente ali. Aí a gente está inferindo que a partir do capítulo 4 a igreja foi arrebatada. É uma inferência pré-tribulacionista, né? Então, sim, eu acho que só para pontuar por que esse texto foi levantado. E aí a gente tem que combater ou apresentar o seguinte: quando é que mostra uma conversão aí? Enquanto a gente pensa sobre isso, tem um ouvinte aí no ar, né? Mas, pô, 2, tem um áudio. Pai do Senhor, meus irmãos, os pastores aí do debate da Rádio Musical, pastor César, pastor Denilson, pastor Odilon, que Deus abençoe a vida de vocês. Aqui quem fala é o Janderson, sou de Itajubi, São Paulo, e a minha opinião vai mais ou menos parecida com a do pastor César. Eu creio que em nenhum momento Jesus menciona os santos como sendo os judeus. Paulo também sempre, quando se refere aos santos, se refere à igreja de Cristo. Então acredito que os santos da grande tribulação são realmente a igreja de Cristo e a noiva de Cristo que vai passar pela grande tribulação. Olha aí um pós-tribulacionista. É isso. Mas eu acho que aí vai ficando assim. Pastor César, mas aí tem assim, uma razão de ser. Porque em Apocalipse capítulo 3 diz que a igreja será poupada desse período de tribulação. Então vamos lá. O pastor Denilson, ele disse o seguinte: não, aquele pessoal que foi salvo lá em Apocalipse 7, eles se converteram no período tribulacional. Tá. Existe texto para isso? Não tem texto. Lá, eles inclusive estão mortos, tá certo? Mateus capítulo 7 de Apocalipse, esse pessoal é mártir da grande tribulação. Eles estão mortos por conta de não receberem... chegaram no céu, porque eles estão vindo... Da grande tribulação. Da grande tribulação, ok. Eles se converteram. Se estão vindo da grande tribulação, pastor César, então eles morreram lá. Exato, eu concordo que eles morreram lá. A diferença é que o senhor diz assim: a igreja já tinha sido arrebatada, só que não tem texto para isso. Para mim, a igreja sempre esteve lá. Então eles estão vindo da grande tribulação, não é porque sobraram do arrebatamento. Aí, não, é porque eles se converteram. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de conversões durante o período tribulacional. Em Apocalipse 16:8, diz assim, ó: o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, foi lhe dado queimar os homens com fogo, e tal, os homens se queimaram com intenso calor, e tal, e não se arrependeram para lhe dar glória. O capítulo 16, também, versículo 10 e 11, na quinta taça, termina dizendo que os homens não se arrependeram das suas obras. O versículo 21, também desabou sobre eles grande saraiva de pedras, e por causa do fôlego, do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram contra Deus por conta do flagelo. O capítulo 9, versículo 20, diz assim: outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos,
também não se arrependeram das suas obras, das obras de suas mãos, deixando de adorar demônios, os ídolos de ouro, prata, cobre, não sei o quê. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então eu consigo mostrar com relativa facilidade, que mesmo diante dos flagelos, as pessoas endureceram o coração e não se arrependeram. Concordo. Aí ele diz assim, não, eles se arrependeram. Aonde? Qual que é o texto? Eu mostro que não se arrependeram. Aonde é o texto que eles se arrependeram? Qual que é o versículo? Pastor, o versículo 9 é claro. Se eles estão vindo de grande tribulação ou da grande tribulação, é porque eles morreram lá. Não precisa ter a literalidade do versículo. Até porque, pastor, o livro de Apocalipse começa com o Cristo glorificado, correto? Tem os capítulos 2 e 3 que... Então, aqui lá em Apocalipse 7, ok. Nós dois concordamos que eles vieram da grande tribulação. Sim, sim. A diferença é que o senhor está dizendo que eles se converteram lá. É só me mostrar o versículo que eles se converteram lá. Sim. Apocalipse, ele é um quebra-cabeça. Você não consegue mostrar algumas coisas no Apocalipse com um texto. Certo. Por exemplo, Sofonias 1 é Apocalipse 19. Zacarias 14 é Apocalipse 19. Certo. Não tem, por exemplo, todos os profetas menores que têm chaves extraordinárias, inclusive para indicar até, pelo menos, mais ou menos, de onde virá o anticristo, por exemplo. Todos os profetas têm uma escatologia voltada para o povo de Israel. O fato deles terem uma escatologia nacional não significa que o gentil não entre ali. No período do milênio, vai ter pregação da cruz? Não vai. A salvação vai ser pelo conhecimento do Senhor. E gentios vão se converter pelo conhecimento do Senhor. Só que os judeus vai ser... Então, ok. Então não tem base bíblica, certo? Para mostrar a conversão... Vamos lá. Existem 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas? São. Mas ao mesmo tempo não são 7 igrejas. São 2 igrejas. Filadélfia e Laodiceia. As 2 igrejas que Jesus deixou portas abertas. Laodiceia fechou a porta. Filadélfia manteve a porta aberta. Porta de comunhão, de salvação. Laodiceia, ela tem 5 características do diabo. Ela é miserável, desgraçada, pobre, cega e nua. E algumas coisas essa igreja deixou de ter. Número 1, perdeu o ouro. E o ouro não é a natureza de Deus, a sua glória e realeza. Não é dinheiro. O ouro ali é a glória de Deus e a sua realeza. Laodiceia perdeu a natureza de Deus e Deus pede que ela compre ouro provado no fogo para que se enriqueça. Onde que se purifica o ouro? Fogo. Laodiceia, ela perdeu as vestes. Ela perdeu o sacerdócio. As vestes brancas. E ela precisa de colírio, porque ela deixou de olhar para cima. Ela perdeu o conhecimento de Deus. Essa igreja Laodiceia, ela não é fria, ela também não é quente. Ela era morna, provoca náuseas em Deus. Então, ela é intragável. Ela não é fria, porque ela não é refrigério para a sociedade, e ela não é quente, porque ela deixou de ser saúde para a sociedade. Pastor, do capítulo 3 até o capítulo 4, me parece que seja onde acontece, na sua visão, o arrebatamento. Não, na minha visão, não. Não, mas que ele está construindo uma ideia de Laodiceia. Eu estou construindo a ideia. Desculpa, de novo. Laodiceia não sobe. Laodiceia fica porque ela tem 5 características do diabo. É exatamente no período tribulacional. Mas você entende que no período tribulacional é a igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia e outras pessoas que se convertem durante o período tribulacional. Se é a igreja de Laodiceia, não tem conversão, pastor? Tem, pastor, porque tem uma promessa para ela. A maior promessa que Jesus faz para as 7 igrejas é para Laodiceia. Ao que vencer. Ao que vencer aqui é uma terminologia militar. O senhor conhece mais do que eu. Mas essa é o que vencer, Jesus faz a todas. Então, veja só. Tá, ao que vencer é uma terminologia militar. Mas só que a promessa feita para Laodiceia é maior. É a maior das promessas. A terminologia militar significa que é um soldado. Qual é a promessa? A que se assentaria no seu trono. Ok. Essa sua linha histórica de interpretação, ela te favorece na sua defesa em quê? Me favorece na ideia de que Laodiceia... Porque quando a gente fala de arrebatamento da igreja, os pós-tribulacionistas, inclusive, usam textos que não sustentam o pós-tribulacionismo, que é Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses 2, 1 Coríntios capítulo 15, associando a última trombeta à 7ª do Apocalipse, e a historicidade em torno da igreja, que não é sustentação
teológica, muito menos escatológica, esse lance porque a igreja foi perseguida. Okay. Eu não penso dessa forma. Então, eu queria só o texto onde tem conversão. Não tem, né? Aqui, capítulo 7, versículo de número 9. Depois dessas coisas... Eu preciso chamar um break, se eu volto com a palavra após o break, tá bom? Ok. Vamos chamar um break aí. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Eu gostaria de falar com você que está sofrendo com a falta de visão, não consegue enxergar, está perdendo aí a definição dos olhos, tem que ficar esfregando os olhos, às vezes trocando o óculos com frequência. Tudo isso é sintoma de que você precisa resolver o problema de visão. Então, se você quer resolver esse problema, tem um depoimento aqui que eu quero chamar e apresentar para vocês. Solta aí, Rafa. Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens, aí eu percebi que eu estava sem óculos, eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Eu digo, agora eu não vou mais ficar sem. É maravilhoso. Se você também quer resolver o problema da falta de visão, então pega o telefone e ligue agora, deixa eu achar aqui o telefone, peraí, e ligue agora no 4750 2330, 4750 2330, fala lá com o pessoal da Eleve e você vai fazer o tratamento, pagando em 12 vezes no cartão, a 10, 12, 6, quantas você quiser. O tratamento chega na sua casa sem custo adicional pelo correio de qualquer lugar do Brasil. Você não paga entrega e ainda ganha um super desconto além de presente. 4750 2330. E aproveitando aqui a hora quando eu deixo de ser âncora, eu tenho que resolver aqui as coisas. Se você quer participar da escola de ministérios, se você tem chamado de Deus para trabalhar no reino de Deus, quem chama é Deus. Não tem nada a ver com essa rádio, com essa faculdade, com nada. Quem chama é Deus. Mas uma vez que você foi chamado, a gente pode ajudar na capacitação. Eu quero apresentar para vocês a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto gigantesco e extremamente barato. São mais de 20 cursos, 24 no total, um curso liberado a cada mês. Uma vez por... Olha, tá aparecendo aí na tela a grade de cursos da Escola de Ministérios, para quem está assistindo. Uma vez por ano acontece um evento presencial. Esse evento ao vivo é a Escola de Ministérios, o evento. No evento, você vai acompanhar grandes nomes da teologia, pastores importantes da igreja, tal. Já estamos trabalhando na próxima edição da escola. Olha essas fotos, olha o que é a Escola de Ministérios, o evento ao vivo. Acontece uma vez por ano, o evento ao vivo. Dessa vez a gente recebeu, sei lá, o pastor Deiró de Andrade, olha lá, o Ricardo Oliveira, o bispo Samuel Ferreira, pastor Hernandes Dias Lopes, doutor Ricardo Bitum, toda essa galera ao vivo com vocês uma vez por ano. E toda semana você recebe material para ajudar você no ministério. E pensa que é só isso? Não. Uma vez por mês também você senta ao vivo
numa mentoria real, ao vivo ali, que você pode interagir com grandes expoentes também. O último foi com o pastor Silas Malafaia e comigo, ao vivo com vocês. Bom, a próxima mentoria, próxima segunda-feira. Pastor, quanto custa tudo isso? Que tipo de curso tem na escola de ministérios? Tem hebraico, por exemplo, que sozinho custa 1.000. Tem escola de pregadores, tem vários cursos, são 24 cursos. São mais de 10, 12 mil reais em cursos. Quanto eu pago? R$83. Apenas R$83 por mês. Pode ser no cartão e também pode ser no boleto. Como eu faço? É só me chamar no WhatsApp, 011 9 9007 6844, 011 9 9007 6844, e coloca teu nome, tracinho ministério. Eu sou o pastor Ageu, coloca lá, pastor Ageu, tracinho ministério. E aí você já recebe as informações direto, tudo no seu WhatsApp, 9 9007 6844. Vira. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Você pode acompanhar também este programa, além da Rádio FM 105.7. Nós estamos no Instagram, no @FM Rádio Musical, e no YouTube, Musical FM 105.7. Estamos conversando sobre os santos da grande tribulação. E a pergunta é: quem são os santos da grande tribulação? Nós terminamos o bloco anterior numa fala do pastor Denilson. E eu gostaria que ele continuasse, exatamente. Eu gostaria de voltar a Daniel capítulo 7, pastor César. Bora. Capítulo 7, versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra. Pastor, tudo isso aqui aponta para o povo judeu. Eu vou provar que é. E o versículo 24. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Aponta para as nações. O capítulo 13 de Apocalipse, versículo de número 1, diz que a besta que sobe do mar tem 7 cabeças e 10 chifres. O capítulo 17, versículo de número 12, fala o que são os 10 chifres. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta, que é o anticristo. O versículo de número 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Gente, não tem o povo gentil aqui. Não tem igreja aqui. No sentido da proposta da grande tribulação ser destinada a ela. Tudo envolve a cidade de Jerusalém e o povo judeu. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Quem é que vai proferir palavras contra o Altíssimo? É o anticristo, porque ele tem um nome de blasfêmia. E ele vai cuidar em mudar os tempos, porque o calendário da religião do anticristo não é o mesmo calendário do povo judeu. Ou seja, ele vai tentar mudar o dia da adoração e vai tentar tirar a lei que rege o templo. Tudo que está escrito em Apocalipse, absolutamente tudo, com exceção dos capítulos 1, 2 e 3 e a ressalva do capítulo 22, envolve o povo judeu. Só terminando aqui, tá? Nunca as palavras igreja ou igreja são mencionadas no livro depois de Apocalipse 3, versículo 22. Os anciãos representam os santos arrebatados. Então você não vê igreja aqui na tribulação.
A expressão leão da tribo de Judá, raiz de Davi, mostram uma conexão judaica. A palavra cordeiro, que é usada 27 vezes depois de Apocalipse 13, o cordeiro tem a ver com sacrifícios. Isso aponta para o povo judeu. Os 144 mil, 12 mil de cada tribo, que eu não acredito que seja um número exato, mas uma unidade profética, os 144 mil, eles são chamados de santos. Eles são santos. Em qual texto? Eles são santos. Tá bom. Qual versículo? Capítulo 7 de Apocalipse. Vamos lá, capítulo 7. Os israelitas fiéis são salvos do perigo iminente. É aqui, ó, a epígrafe do meu... não vamos trabalhar com epígrafe, né? Qual versículo? Não, eu só estou usando. Eu não gosto também de epígrafe, tá? É só para dividir um texto do outro texto. Porque enquanto o anticristo vai estar marcando pessoas aqui... Mostra aí os 144 mil sendo chamados de santos. O senhor não quer um versículo falando literalmente. Apocalipse não se mostra... Mas o senhor que disse que tem o texto. Calma. Não foi eu que pedi. Calma, vamos lá. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do tal, versículo de número 3, não danifiquei a terra, o 4, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil. Quem sela essas pessoas aqui é quem, pastor? Pastor, não vamos tangiversar. Não, o senhor disse que ia mostrar que lá estão chamados de santos. Não, chamados... Qual é o texto? Não tem essa literalidade então, no versículo. De novo. Então, posso falar? Ah, então, vamos lá. Vá. Então, vamos lá. Primeiro, não tem santo para os 144 mil ali. Santo no Novo Testamento é para a igreja. Ok. O tempo inteiro. Me mostra uma vez a palavra santo aliado a Israel no período tribulacional, só que acabou o debate. Só Apocalipse, pastor. Isso aqui é o nosso tema. O tema é quem são os santos da grande tribulação. Se o senhor mostrar uma vez santos para Israel dentro do período tribulacional, acabou o debate. O senhor ganhou, eu perdi. Não, mas o senhor não vai encontrar isso, pastor. Porque não tem. Então, não é que não tem. Mas eu tô te mostrando vezes por vezes, várias vezes. Não, o senhor não me mostrou isso. Então vamos por parte. Então vamos lá. O senhor está me mostrando as referências, as inferências de Paulo com relação à igreja como sendo santos. Eu nem citei Paulo. Mas Apocalipse não, pastor. Eu nem citei Paulo. Então vamos lá. Mas os textos o senhor começou com Daniel 7. Sim. Vamos lá. Em Daniel 7, só me responda. Mas eu falar agora. Mas só me responda, Daniel 7 é com referência a quem? O senhor disse aqui, primeiro, que lá em Apocalipse, capítulo 13, os santos lá, não, desculpa, capítulo 7, os mártires. O senhor disse que ali o senhor via os gentios. Não, eu não disse que eu vi os gentios, eu disse que eu vi a fita. Eu disse que eu vejo as pessoas que se converteram no período tribulacional. Tá bom, lá são todas as tribos, línguas, povos e nações. São só judeus? Não, então são gentios. Também. Então são gentios. Sim. Ok? Sim. Ok. Se lá em Apocalipse, capítulo 7, são gentios e eles morreram no período da grande tribulação, que está escrito lá no texto? 7 e 9. Exatamente. Capítulo 7, versículo 9. 9. Esse pessoal são gentios, são gentios mortos no período tribulacional. Sim. Faz sentido? Faz. Ok. Se eles foram mortos, perseguidos pela besta, não sei o quê, degolados ao fio da espada, por causa de não negar o nome de Cristo, é esse texto que Daniel está citando aqui. O texto de Daniel que fala fez guerra aos santos é exatamente esse texto. Então, se o senhor crê que lá os mártires da grande tribulação são gentios, o senhor acabou de dizer que lá em Daniel capítulo 7 são gentios. Não, eu não vejo assim, pastor. Porque então o senhor tem que arrumar outro jeito de entender Apocalipse 7. Mas isso aqui é um quebra-cabeça, você tem que montar da forma correta. Porque aqui se fala olha só, o verso 9... E eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribos, povos e línguas. Daniel não se refere a nenhum outro povo senão o povo judeu. Então, pastor, aí vamos de novo. Ó. Lá em Daniel 7... Leia, por favor. Vamos lá. Eu vou começar no 15. Daniel 7,15 diz assim. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me aos que estavam perto e pedi a verdade acerca da visão. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação dessas coisas. Sim. Então, tá aqui a resposta. O Daniel tá dizendo, o anjo vai explicar a interpretação. Versículo 17.
Os grandes animais, que são 4, são 4 reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Aí eu pergunto, o Daniel não entendeu e perguntou. O anjo respondeu, quem são os santos? Os santos são aqueles que possuirão o reino, receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. Esses santos que são só os judeus que possuirão o reino de eternidade a eternidade ou é a igreja? Não é que só os judeus vai receber isso de eternidade. Então quem vai receber? A igreja. Então acabou. A questão, pastor, é o seguinte, pastor, a questão é o seguinte: quem não é arrebatado, quem não for arrebatado, não é igreja. Não é igreja, porque essas pessoas que morrerão no período. Você está defendendo uma outra qualidade de salvo? Não estou defendendo. Então, a questão é que quem morre... Por exemplo, no governo milenar, como que Cristo reinará no milênio? Como Cristo reinará no milênio? Não é esse o tema do debate. Não é esse o tema do debate. Posso entrar sem problema algum. Não, é Apocalipse, meu pastor. Não, o tema não é Apocalipse. O tema do debate é quem são os santos da grande tribulação. Sim. Eu acabei de mostrar pro irmão, senhor, lá em Daniel 7, mas uma coisa... que o anjo disse assim, ó, esses são os que vão herdar o reino para os séculos dos séculos. Quem vai herdar o reino para os séculos dos séculos? Pastor... eles são os santos da grande tribulação. Maria ouviu isso de Gabriel, que o reino dele não tem fim, que ele é o santo do Altíssimo. Mas a chave de interpretação aí é a seguinte. Se a gente falar que o livro de Daniel é um livro nacional, a gente tem um problema com esse versículo que o pastor César citou. E é chave para interpretar o Apocalipse do capítulo 7. Perfeitamente. Mas eu não disse que o livro de Daniel é um livro nacional, porque o conteúdo do livro de Daniel não é só profecia. Eu acho que o senhor falou, pastor. Eu acho que o senhor falou. Eu falei a escatologia de Daniel é uma escatologia nacional, certo. Assim como a de Cristo, em boa parte dela, no capítulo 20. Lembra de Mateus 24, 15? Mas esse texto não é escatológico? Jesus... Esse texto é escatológico. O quê? O qual? Esse texto que o anjo explicou a profecia para Daniel. Sim, agora preste atenção. Tudo que Daniel fala é com relação, com exceção do capítulo 4, que é Nabucodonosor que escreve, é isso mesmo, pastor? Isso. Tudo que Daniel fala para o próprio povo. É para o próprio povo. Daniel 9:27, um texto que o senhor conhece muito bem. E ele firmará um concerto com muitos. Quem aqui? O anticristo que firmará um concerto. Mas essa é uma interpretação. Deixa eu colocar uma pergunta para vocês dois, essa é uma por favor. A minha, por exemplo, não é essa. Não é? Não. O senhor não acredita que... Deixa eu pontuar uma pergunta aqui e já avisar também que nós vamos continuar um pouquinho depois das 11 horas na internet, tá bom? Os ouvintes vão ouvir o programa se encerrar no horário de costume e nós vamos continuar alguns minutinhos depois na internet. Mas a pergunta é a seguinte: algumas pessoas, né, quando vão interpretar Apocalipse, eles encontram paralelos no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 7, Zacarias 14, o senhor já citou. O Daniel, capítulo 7, parece ser paralelo de Apocalipse, capítulo 13, na minha opinião. Eu queria ouvir de vocês. E se isso é assim, ajuda a responder também a pergunta de quem são os santos da grande tribulação. Começar com César. Bom, vamos lá. Os santos da grande tribulação. Quem puxou o texto de Daniel foi o pastor Denilson, e ele fez sabiamente, porque o texto de Daniel, capítulo 7, é o texto que fala de Apocalipse 13, né? E tá tudo bem. O que acontece? Acontece que o pré-tribulacionismo, ele vai sempre entender que os santos da grande tribulação tem a ver com Israel, tá apontando de alguma forma para Israel. Eu tô mostrando na Bíblia que no Novo Testamento, Israel não é santo. Na visão de é a igreja que menos é eu, pastor. De fato, o senhor não falou isso. Mas os pré-tribulacionistas sempre falam, eu não quero bater num espantalho, tá? Então eu não vou colocar a palavra na boca do pastor. Certo. Só que o pastor disse que em Daniel, capítulo 7, ali é Israel. O senhor disse isso, sim, que ali é Israel. Bom, aí eu disse, então vamos pro texto. No texto, o próprio Daniel, ele pergunta quem são os santos. E o anjo que está dando a revelação responde quem são os santos. E ele responde assim, os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Aí eu pergunto, quem vai possuir o reino de eternidade a eternidade pelos séculos dos séculos? Israel ou a igreja? Se o senhor disser que é Israel, aí tem problema com o Novo Testamento. Se o senhor disser que é a igreja, então os santos os santos aqui da grande tribulação é a igreja.
O senhor sabe que existe o reino eterno de Deus e existe o reino milenar também, né? Na verdade, é muita coisa para se falar e não tem como você debater um assunto querendo a literalidade num texto. Não existe isso. Eu ensino nos meus cursos, pastor, que número 1, Apocalipse é um livro para a igreja. Apocalipse é um livro para a igreja. Número 2. Concordo. Número 2, Apocalipse é um quebra-cabeça. E número 3, a gente precisa entender os tempos que João visita. Um tempo passado, um tempo presente e um tempo futuro. E as 4 dificuldades básicas do livro de Apocalipse é a simbologia do livro, a estrutura do livro, conceitos e métodos de interpretação do livro e o uso do Antigo Testamento no livro. Por exemplo, as tipologias do Antigo Testamento são extraordinárias. Aliás, a tipologia é a chave hermenêutica da escatologia. Da escatologia. Pastor, Deus usa Daniel para falar. Pastor, não tem como desconstruir. Isso aqui é com relação ao povo judeu. Isso aqui é com relação... Então, mas mesmo quando ele fala que aquele povo, os santos vão possuir o reino pelos séculos, são só os judeus? Não são só os judeus. Então pronto. Não, meu pastor, muita gente não vai ser arrebatado dentro do pré-tribulacionismo, do meu pré-tribulacionismo. Laodiceia vai ficar aqui para ser purificada. Muitas pessoas se converterão no período tribulacional. E essas pessoas que se converterão, elas não passaram pelo intermédio do arrebatamento do corpo. O corpo vai ficar aqui na terra. Elas vão chegar diante de Deus com palmas nas mãos, porque elas venceram. Okay. Só concluindo. Daniel só fala do povo judeu. Olha o capítulo de número 8. Então, pastor, mas toda vez que eu cito para o senhor o texto do capítulo 7, versículo 16, aí versículo 18... Mas isso para mim não se... Isso é só Israel? O senhor disse que não. Não, pastor. Porque não tem como o senhor dizer que é só Israel. Não tem como dizer que é só Israel, mas o texto aponta para Israel. Então, os santos que possuirão o reino para todo sempre, que o senhor de eternidade a eternidade, o senhor quer justificar... Não é porque eu quero justificar. Por favor, não me entenda mal. Não estou te entendendo mal, não. O que eu estou dizendo é que essa pergunta de quem são os santos foi feita por Daniel. Sim, eu entendi. Foi respondida na Bíblia. Então não tem como a gente ficar interpretando, já que a Bíblia diz o que é. Só que esse reino que não tem fim não é só para a igreja. Não? Lógico que não. Certo. É para quem mais? Para todos aqueles que servirem a Deus. E quem serve a Deus não é a igreja? Não se torna igreja? Quem se converte não vira igreja? Hoje sim, né? Só que no período... Aí é que está o Apocalipse, esse é que é o problema. Porque no período do governo milenar, por exemplo, Israel vai estar de posse de tudo aquilo que Deus prometeu aos seus pais, lhes daria, Abraão, Isaac e Jacó. Será um tempo... Vai ter pregação da cruz? Jesus morreu na cruz do Calvário. Não tem, pastor. O Messias já vai estar lá. Não estou dizendo que também não, pastor. Não estou dizendo que tem. Pois é, por isso que muitas coisas mudam. Só finalizando aqui, pastor, capítulo de número 8 de Daniel aponta só para os judeus. O capítulo de número 9, versículo 27, aponta para o povo judeu. O capítulo 11, a incursão do anticristo. Mas todas as semanas de Daniel, do capítulo 9, são só para os judeus? 69 semanas, a não ser que durante 20 anos que eu leio isso aqui, eu ainda não compreendi. Com certeza. 69 semanas, houve esse período por tempo da graça. Pastor, quem falou no texto das 70 semanas? Que tem uma pausa. É só o senhor ler capítulo de número... Então começa a ler. Não, a gente vai ter que falar... Porque o texto diz assim, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre sua santa cidade. Sim. Olha, sobre trazer seu povo e sua santa cidade. Olha aí, para quem é o povo de Daniel? Os judeus. E a santa cidade. Jerusalém. Capítulo 12 de Daniel, só pegando sua fala. Minha pergunta não é essa. E naquele tempo se levantará Miguel... O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Pastor, só tem judeu aqui. Vamos voltar lá onde eu estava. E haverá um tempo de angústia qual o teu povo nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo se livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Quem é este povo? Peraí. Então o senhor vai dizer que Daniel 12 é só para os judeus também? Mas pastor. Vai ter uma ressurreição só para judeus? Porque aí está dizendo, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. O senhor defende um arrebatamento só para os judeus?
Não defendo isso. Então não é só para judeus, pastor. Não, mas aqui está falando, mas aqui é claro. Mas é nesse texto que tem a ressurreição. Essa ressurreição do capítulo que o senhor está lendo, é só para judeus? Pastor, o senhor quer falar? Gente, só um minutinho, por favor. Nós chegamos num ponto que nós vamos interromper a programação na rádio. Nós vamos nos despedir dos ouvintes e dizer que esse debate continua nos nossos canais, no YouTube ou no Facebook, quem estiver assistindo no Facebook ou no Instagram, ok? Deus abençoe vocês. Continuamos aqui nessa conversa. A paz do Senhor Jesus. Musical FM 105.7. 24 horas de louvor e adoração. Você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Dor nas costas, joelho, pescoço, pode ser desgaste na cartilagem. Mas calma, eu tenho a solução para você. Condrolev da Eleve. Condrolev tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Ligue agora, 11 4750 2330. 11 4750-2330 e peça o seu Condrolev. Condrolev é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações. Ligue agora, 11 4750-2330 e peça o seu Condrolev. E tem desconto de até 50% no cartão em até 10 vezes sem juros. Ligue 11 4750-2330 e peça o seu Condrolev. Dê adeus de uma vez por todas as dores nas articulações. 11 4750-2330. 11 4750-2330 e peça o seu Condrolev. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Voltamos aqui para o nosso debate exclusivo nas redes sociais da Rádio Musical FM e nós estamos no tema Quem são os santos da grande tribulação. Nós estamos nos textos de Daniel 7, Apocalipse 13, passamos por Apocalipse 7 e hoje foi um debate tão especial, nós ouvimos poucos os ouvintes, né, por uma razão óbvia, de deixarmos um tempo maior para a argumentação dos pastores, né? Pastor César Cavalcante, pastor Denilson. E chegaram aqui algumas perguntas que eu quero começar essa parte apresentando, que talvez vai se esbarrar com o que a gente já conversou um pouco. O arrebatamento não é uma forma de nos guardar. E aí, se esse arrebatamento for uma forma de guardar a igreja, é óbvio que os santos seriam os judeus, né? E se o arrebatamento não for uma forma de guardar, a igreja passará pela grande tribulação. Nós já falamos sobre isso. Mas se a gente, o pastor Denilson disse algumas vezes que o Apocalipse é um quebra-cabeças, né? E existem uma série de dificuldades da gente literalizar o que está no Apocalipse. E a gente tenta fazer um encaixe com os livros do Antigo Testamento, com Mateus 24, enfim. Se a igreja termina no Apocalipse capítulo 3, como o senhor disse, né? Não tem mais a palavra igreja depois do capítulo 3 de Apocalipse. Ela só é dita lá em 22. Não tem igreja, exceto nesses dois capítulos e lá nas considerações finais. Exatamente. A igreja não está presente. Tudo aponta para o povo, templos que adoram, judeus, 144 mil, anciãos, sim. Miguel, que é citado, a nação de Israel está. Só para constar, a palavra Israel acontece o mesmo fenômeno. Ok. Então a dificuldade seria o seguinte, parece então que a partir do Apocalipse 3 a igreja foi tirada, o Harpazo que o senhor já citou aqui. Isso não está explícito, isso está implícito. Onde? Porque a segunda pergunta que eu faria para vocês dois é, se a gente for encontrar no Apocalipse a volta de Jesus, ela está no Apocalipse 4 ou no 19? Pastor César. A volta de Cristo, a parousia no 19.
vinda visível, quando todo olho verá. Que cumpre-se Mateus 24, as potências dos céus abaladas, né? O sol vai ficar michuruco, diz Isaías, e a lua vai ficar confundida, porque a Nova Jerusalém brilha mais que o sol. Ok. A igreja sai com ele de dentro da cidade. Sim, e se isso acontece no 19, quem são os sãos da grande tribulação? Todos aqueles que ficaram aqui, que se converterão, e também o povo judeu, quando se trata por exemplo, esses textos de Daniel, capítulo 7, capítulo 9, capítulo de número 12, capítulo 12. Ok, eu senti que se Jesus voltou no 19, como ele disse, esses santos... Jesus, na verdade, não... Não, mas é que ele crê que Jesus volta 2 vezes. Ah, tá, então explica isso, pastor César. Eu acho que é assim, não sei, o pré-tribulacionista crê em 2 voltas. Uma invisível, só para a igreja, isso. Uma exclusiva para a igreja e outra aberta para todas as... Todo olho verá. A igreja é a noiva do Cordeiro, tem que entrar na sala do banquete, né, pastor César? Claro. E a igreja é trasladada. Como que a gente consegue ver isso? É só ler. A igreja como noiva. Se o arrebatamento fosse agora, como pré, você admite essa possibilidade que pode ser a qualquer momento. Então, se o arrebatamento fosse agora, a igreja sobe. Só que depois vai ter milhões e milhões e milhões de pessoas aqui, porque são os santos da grande tribulação. São os santos da grande tribulação de Apocalipse, de povos de todas as tribos, línguas, povos e nação. Um povo que ninguém pode contar. Para mim, aquele povo é a igreja. Mas como o senhor crê que já teve o arrebatamento antes, muito embora não dá para documentar com um texto, mas vamos lá. Aí tem uma igreja que subiu e outra que ficou. O casamento é com a metade da noiva? Como é que fica essa outra metade? A outra metade não participa das bodas do Cordeiro? Como é que fica, por exemplo, as bodas do Cordeiro, para quem ficou? Como é que fica o arrebatamento para quem ficou? Como é que fica a ressurreição, já que aqueles caras estão mortos? A ressurreição do corpo para quem ficou e a transformação do corpo. Onde que está isso na Bíblia? Mas a questão, pastor, que existe uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. A ressurreição para a morte, que são as pessoas que segunda. Não, a ressurreição para a morte, que acontece em Apocalipse capítulo 20, quando todos os ímpios de todos os tempos que morreram e suas almas estão no mundo dos mortos, serão ressuscitados com corpo, porque a terra vai dar corpo para eles, para que o espírito e a alma entrem neste corpo, para passar diante do juízo moral de Deus para ser condenado. É que você está falando dos perdidos, estou falando dos salvos. Sim, mas vamos lá. Eu não consigo construir um pensamento, uma ideia para bater o martelo se a gente não pegar e montar esse quebra-cabeça. Dentro da ressurreição dos ímpios, só ocorrerá uma vez. A ressurreição dos ímpios para ser julgado só ocorrerá uma vez. E não haverá salvação no juízo final. Concordo. Agora, a ressurreição para a vida acontece em etapas, conforme a colheita de Israel. Por exemplo, Me mostra 2, então. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitaram santos. O senhor crê que aquela ressurreição é gloriosa? Santos, olha... Você crê que aquela ressurreição de Mateus 27:53 é uma ressurreição gloriosa? Vamos lá. A gente quer parar pra gente discutir sobre Mateus 27? Vamos embora. Vamos lá. Então, na Bíblia, na verdade, existem muitas ressurreições, né? Não, eu só queria saber se Mateus 27:53, aquela ressurreição, o senhor crê que é gloriosa? Ou eles ressuscitaram igual Lázaro e morreram de novo? Eu acredito que eles apareceram ao seu povo, suas famílias, porque essa ressurreição não é eterna. Eles morreram outra vez. Então não foi a primeira ressurreição ainda, certo? Não, calma, pastor, calma. As duas testemunhas vão ressuscitar? Claro, está na Bíblia. Como que vão ressuscitar? Como Lázaro ressuscitou. Eles ficaram mortos quantos dias, as duas testemunhas? As duas testemunhas ficaram mortas quantos dias? Tá vendo como que é o Apocalipse? Esse é o X da questão. Então, as duas testemunhas ficaram mortas quantos dias? 3 dias. E Lázaro? 4 dias. Então pronto. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? A ressurreição de Lázaro foi uma ressurreição como a de Tabita, como a de Eutico, como a do soldado que tocou nos ossos de Eliseu. Como todas as outras. Como as que o senhor mostrou agora há pouco. Não, senhor. A ressurreição das duas testemunhas, não. A ressurreição das duas testemunhas acontece, tipo a ressurreição de Cristo.
porque elas são chamadas, elas ressuscitam e sobem para o céu. Elas vão para o céu. Apocalipse capítulo 11. Apocalipse 11. Concordo, Eu acredito que aqueles que morrerão no período tribulacional, elas ressuscitam junto com as duas testemunhas. Então, a minha pergunta para toda essa história é: se a noiva é a igreja e Jesus arrebatou a noiva, mas sobrou um pedação aqui, porque a multidão de povos, tribos, línguas e nações que ninguém pode contar. E eu tô falando apenas dos mártires. Eu não tô falando dos vivos. Eu tô falando dos que morreram pela fé. E nós estamos falando de um reino. E os que ficaram vivos, que vão dobrar esse número, talvez. Tá. Sim. Essas pessoas, os salvos que ficaram vivos, vem comigo, os salvos que ficaram vivos, o corpo deles é transformado como e quando? Porque não tem na Bíblia isso. Por exemplo, os que morreram, o corpo deles quando que é? Quando é que eles se encontram que vira uma noiva só? Porque eu entendo que a noiva é uma noiva só. É a questão que o senhor entende dessa forma, já eu não entendo assim. O governo milenar de Jesus, pastor, quando Cristo vir visivelmente, em Apocalipse 19, que ali é a parousia. Ali é a parousia. Na batalha do Armagedon. Concordo. Capítulo 19 de Apocalipse. É a única volta de Cristo. Eu só creio que Jesus volta uma vez. Ali, né? Então a igreja sobe e desce ali. Quando a última trombeta, a sétima trombeta apocalíptica toca, não diz respeito ao arrebatamento da igreja, e sim esse evento que é o estabelecimento do governo milenar na Terra. É só ler Apocalipse 11. Não tem como a igreja subir e descer, porque a igreja está dentro da cidade. A cidade que Deus construiu com suas próprias mãos. Foi Deus quem construiu para a igreja morar. Essa questão da igreja subir e descer é uma questão assim, que dos dois lados a gente vai ter esse subir e descer. Uma delas tem um intervalo, né? O pré-tribulacionista põe um intervalo de 7 anos e o pós-tribulacionista não tem esse intervalo de 7 anos, né? Mas e a sala do banquete? Quando a igreja entra na sala... Pastor, nós estamos falando de um reino que tem um rei, que tem um filho... Israel não entra aqui com... Então, o que o senhor chama de sala do banquete são as bodas? Bodas do Cordeiro. É isso? Eu não entendi. Só tem um banquete, as bodas do Cordeiro. Mateus capítulo... a parábola de Mateus capítulo 25. A gente sabe que as loucas ali... louco não é quem rasga dinheiro, não é quem joga pedra. A gente precisa também entender o contexto cultural da parábola. O senhor não vê a noiva ali. Mas o noivo volta das bodas. Ele estava com quem? Então vamos lá. O senhor não enxerga a noiva ali? Tá, eu enxergo, eu posso te mostrar. Então vamos lá. Em Mateus capítulo... São as parábolas, né? As alusões ali. Em Mateus capítulo 20, versículo 16, é uma primeira parábola. A parábola dos trabalhadores da última hora. Aqueles que receberam exatamente igual, mas chegaram depois. Quem é esse povo? Esse povo é a igreja. Israel chegou primeiro, o povo da igreja chegou depois. Então, os trabalhadores da 10ª hora representam a igreja, o povo de Deus. A próxima parábola, que é a parábola que o senhor citou, é o capítulo 22, versículo 13. A parábola das bodas. Qual que é a história da parábola das bodas? O rei mostra ali um rei que convidou pessoas para as bodas do seu filho. O primeiro que foi chamar os convidados foi ignorado e as pessoas não quiseram ir. Aí ele mandou outro enviado. O outro enviado foi morto, pastor. O outro enviado foi morto. E aí o rei ficou com muita ira e falou assim, então tá bom, eu vou destruir essas pessoas. Ele manda destruir as pessoas e fala assim, agora chama, vai nos becos, nas encruzilhadas, nos valados e chama as pessoas até que a minha casa se encha. Esse povo é a igreja, pastor. Esse povo é a igreja. Então esses santos se trata da igreja. Onde o senhor falou, lá não tem igreja, tem igreja. Todas as parábolas de Jesus. O senhor só fez ratificar o meu pensamento. Porque, e os judeus? Os judeus são aqueles que não aceitaram, por causa de João capítulo 1. Aqueles que não aceitaram o convite, Jesus lá em João capítulo 1 diz assim, veio para que era seu, os seus não o receberam. Mas tantos quantos o receberam, esses são a igreja. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O senhor crê em tipologia? Claro. O senhor acha que Moisés é uma figura de Cristo? Às vezes sim, dentro dos devidos textos, José, claro. Assuero, Vasti, claro, Davi, Golias. Claro, José principalmente, todos esses que o senhor falou. Moisés nasceu, o faraó mandou matar as crianças. Sim. Jesus nasceu, sim. Herodes mandou matar. Moisés foi escondido, Jesus também foi escondido. Moisés renunciou ao trono do Egito, Jesus passou pela quenose, o esvaziamento, renunciou.
Moisés ouviu a voz de Deus, Jesus ouviu a voz de Deus, Moisés foi enviado por Deus, Jesus foi enviado por Deus. Jejum de 40 dias, sim, 40 dias, muitos textos. Sim. Moisés era íntimo do pai, Jesus também era. Moisés amava Zípora midianita, descendente de Abraão com Quetura, mas casou-se com a gentílica, a etíope. Até dentro da tipologia, e hoje posso te mostrar outras tipologias. Jesus ama Israel, mas a sua noiva é gentílica. Está lá em Paulo escrevendo aos Efésios. Moisés deixou Zípora na casa do pai dela e depois ele voltou para pegá-la. Jesus deixou Israel. Aqui se cumpre, sabe por quê? Zacarias, quando o espírito de clamor, quando Jerusalém for cercada, que eles vão clamar a Deus, que Jesus aí já, a Jerusalém, Nova Jerusalém, paira na nossa atmosfera para Jesus sair de dentro da Nova Jerusalém para socorrer o povo judeu, porque um exército poderoso, que é o exército de Ezequiel, capítulos 38 e 39, sob a liderança do anticristo, vai estar lá. Certo. E o capítulo 19 de Apocalipse, se não me engano, deixa eu ver aqui se é o capítulo 19, capítulo 19, é isso mesmo? E a B, se estes foram lançados... não, eu acho que é o capítulo 17. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Então, pastor, eu tinha feito uma pergunta assim, ó. Tá. Bodas. Eu enxergo bodas em um texto bíblico, que é que é Apocalipse capítulo 19. Uhum. Apocalipse 19, 7 diz assim, ó: alegremos e exultemos, demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Chegou as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se preparou. A noiva, a esposa, que é a igreja. Pois foi-lhe dado vestido de linho finíssimo, resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E ele me falou: bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas. E acrescentou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Isso é Apocalipse capítulo 19, versículo 9 e 10. Uhum. O 11 tem a volta de Cristo. Como o senhor acredita que Jesus já tinha voltado 7 anos antes e que as bodas já estavam acontecendo 7 anos antes, como explicar essas bodas? E para a igreja que ficou, que o senhor já concordou lá que os santos são gentios, porque são povos, tribos, negros, nações. Ok. Pessoas que morrem no período em Cristo. Esse pessoal que ficou, eles participam das bodas como? Esses que morrerão na grande tribulação não participarão das bodas, porque não passou pela ação intermediária do Então a esposa de Cristo, a noiva, ela vai pela metade no casamento. Não, noiva é noiva que se tornará esposa, não é que todo mundo é noivo. Então eles são salvos de uma segunda categoria? Não é que não existe 2 categorias, pastor. É só o senhor olhar o governo milenar de Cristo, que Cristo vem reinar sobre os judeus. Certo. Então o senhor concorda com... Vamos ao pensamento pós-tribulacionista, que Jesus arrebata a igreja no capítulo 19. Isso. Jesus reina na terra ou não? Por 1000 anos, claro. Por 1000 anos. Claro. São literais esses 1000 anos? Sim. São literais, claro, porque ele pisa literalmente no Monte das Oliveiras. Mas e os judeus? Vamos lá. 1000 anos. Vai ter gentios na terra? Vai, lógico que vai. O povo vai lá para Jerusalém, vão sair de longe por causa da majestade e da glória de Deus. Isaías fala isso. Tem a escatologia de Isaías, que aponta para o povo de Israel também. E a Nova Jerusalém vai estar pairada nos ares. Agora, aí, no final do milênio, Satanás será solto para fazer o último teste na terra, etc e tal. Bom, Deus vai prender Satanás, joga no lago de fogo, onde já estará o anticristo, o falso profeta. Os ímpios serão ressuscitados para serem julgados à penitenciária eterna no lago de fogo. Não entendi essa pergunta. Não estou lhe perguntando, nem finalizei. Não finalizei. As pessoas depois do juízo final, como que serão? Eu não consegui entender a sua pergunta, pastor, desculpa. Depois do grande trono branco? Sim. Jesus veio dentro do pensamento pós-tribulacionista. Depois do grande trono branco, você está falando? Não, pastor, vamos lá. Arrebatamento da igreja não se dá no Apocalipse 19, segundo o pós-tribulacionismo? Claro. Isso. Então, Jesus vem, destrói as nações que estarão sob a liderança do anticristo em volta de Jerusalém. Essa batalha Armagedon. Do Armagedon, ok? Todos que receberam a marca da besta serão mortos, suas almas vão para o mundo dos mortos para esperar a ressurreição do juízo final, correto? Sim ou não? Jesus estabelece o julgamento das nações
e ele estabelece o seu governo milenar na Terra. Vai reinar 1000 anos, correto? No final dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque ele foi preso em 20, verso 1, 2 e 3, antes do início do milênio. Essas pessoas... Mas tudo isso que você está falando a gente concorda, eu acho. Sim, não. Mas me explique depois do juízo final. Então, mas o que tem a ver? O que tem depois do juízo Satanás final vai ter a última batalha. A batalha onde Satanás será solto por um pouco de tempo. Antes da batalha, antes do juízo final haverá batalha. Tem 2 batalhas, pastor. É isso, meu amado. Então vamos lá. Uma é o Armagedon. Uma é no 19, a outra é no 20. Uma é o Armagedon. Quem luta no Armagedon é Cristo. Sim. Ok. A outra batalha é a batalha de Gog e Magog, que acontece no capítulo 20. É o segundo Gog. Quando Satanás será solto por um pouco de tempo e sairá a enganar as nações como a areia que está na praia do mar. Essa luta não é nem da igreja nem de Jesus. A Bíblia vai dizer que descerá fogo do céu e consumirá Satanás e todos os seus adeptos. Correto. Qual que é a pergunta? Qual a pergunta? Haverá o juízo final depois disso. Depois disso. Pronto. As pessoas que estiverem nesse período, nesse final, como que se dará? Como que será o estado eterno dessas pessoas? Porque muitos não morreram. Muitos serviram a Deus durante o milênio. No milênio vai haver morte, o senhor sabe disso. Os homens viverão como as árvores, vão viver muito, mas vão morrer. Essas pessoas que não se aliaram ao diabo nessa última batalha, que vão estar vivos ali, juízo final... Essas pessoas, como que essas pessoas vão viver eternamente? Aí o senhor está enxergando pessoas que não se aliaram ao diabo. Qual que é o texto? Mas é lógico que não. Então, me mostra uma. Apocalipse 20. Vamos lá. Pessoas que não se aliaram ao Todo diabo. Mundo do Mostra aí, as pessoas que não se aliaram ao diabo. Todo mundo diabo. do milênio vai se aliar ao diabo. Lê o texto. Capítulo 20, versículo de número 7. Acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha, mais uma vez cercar Jerusalém. Não é todo mundo que vai se aliar ao diabo aqui, pastor. Me mostra quem não está se aliando. Uma pessoa. Mas gente... Não, pastor, Gente, depois do grande trono branco, do juízo final, a Bíblia está clara, vai separar uma parte das pessoas do lado direito e do lado esquerdo. Vocês estão falando de uma coluna do meio? Não, eu não, ele. Não, então, eu não tô dividindo, não. Porque para mim a resposta seria simples. Uma parte vai estar para sempre com o Senhor e outra parte vai estar condenada para sempre. O tema é que quem são os santos da grande tribulação, eu acho que fica claro assim. Lá em Daniel, o próprio Daniel, na dúvida, perguntou e o anjo respondeu. Os santos da grande tribulação, os santos que serão perseguidos pela besta, são aqueles que receberão o reino de eternidade pelos séculos dos séculos. Quando eu pergunto isso, aí o pastor fala assim, não, esses são também a igreja, tal. Eu reconheço. São a igreja não, são aqueles que se converterão no período tribulacional, que chegaram nos céus com palmas nas mãos. O texto é claro, pastor. Se converte ao quê? Pastor, quem se converte ao quê? a Não é a Cristo. igreja? Então, não é a igreja? Pastor. Por que é difícil pro senhor dizer que é a igreja? Porque se o senhor disser que é a igreja, aí porque a igreja já foi o castelo de cartas. Porque assim, ó. Não, senhor. Então quem são aqueles que se arrependeram? O senhor, pastor, esses que se arrependeram, que morreram Eles no período são o quê? tribulacional, Eles são eles judeus? não passaram pela ação intermediária do arrebatamento do corpo. A igreja já foi Tudo bem, arrebatada. eles são judeus? Sim, a questão é que o senhor não entende. Reino milenar. Alguém vai morrer no reino milenar? O senhor me disse que vai. Quem morre é a igreja? Vem depois. Mas eu tô aqui, isso. Eu tô aqui na grande tribulação. Mas isso é Apocalipse. Sim, isso é o Apocalipse. Os santos da grande tribulação começam lá no Apocalipse. Mas se você for só para prender num texto, você nunca não Sim, consegue. mas a minha pergunta é muito clara. Essas pessoas de multidão de povos, tribos, línguas, nações, que ninguém pode contar. Sim. O senhor está dizendo que eles não são igreja? Não. Ok, eles são o quê? Eles são pessoas que converteram-se no período tribulacional e quem que não se converte passaram. é o quê? Ainda não é igreja, pastor. Então o senhor está defendendo um outro povo, salvo? Não estou defendendo. Judeu, período. Me responda isso aqui. Vamos. Período do milênio. As pessoas morrerão? Morrerão? Sim. E é o que elas? Porque Cristo vai estar aqui. Elas são perdidas. Mostra um sendo salvo no milênio. Pastor, não tem a salvação existe pelo conhecimento do Senhor. Então é só Pastor mostrar César, um. Não. É só mostrar um. Isaías. O livro de Isaías fala sobre isso. Lê. E vamos ver se está falando de salvação. Por que reino milenar? Então, pastor,
Isso é uma cortina de fumaça pra gente Não sair é do cortina, tema. não, senhor. A gente pode marcar um dia pra falar só sobre o milênio, porque parece que o senhor gosta de milênio. Não, Tá eu tudo não. bem. Não, tá eu tudo quero bem. que o senhor me diga as pessoas salvas que morreram. Pastor, o milênio é É que eu exatamente... te fiz uma pergunta muito direta e Mas clara. mas Quem são os santos Mas lá a questão que é que se converteram? É a igreja? O senhor disse quer que não. O senhor quer um texto. Não quero um texto. Eu quero que o senhor fale assim. Ó, Eu já li, Daniel. Os salvos da grande tribulação, eles não são igreja. E eles são o quê? Apocalipse, capítulo 7. Me responda, então. Se o senhor não... Com alegria, respondo com alegria. No período do milênio, pessoas morrerão? Morrerão. Claro que morrerão. E vão pra onde? Vão esperar a segunda ressurreição, que acontece depois do milênio. Tem 2 ressurreições em Apocalipse 20. Que ressurreição é essa? A primeira é a ressurreição Então, quer de dizer que salvos, alguém- a segunda é de perdidos. Pastor, mas já houve uma ressurreição em Apocalipse 19. De segundo o salvos. senhor. Sim. Os perdidos vão ser ressuscitados na segunda No ressurreição. milênio ninguém é salvo? Não. Ah, não, pastor. Não, é um outro debate mais complexo. É isso, é outro debate. É outro debate mais complexo. Mas eu só queria é uma- que você respondesse uma coisa que é o tema. O milênio não é o tema. Vamos lá. Gente, Apocalipse é um quebra-cabeça. Você não tem Sim, como responder um Mas, texto aqui eu sem só queria usar deixar outro. registrado aqui minha pergunta. Se os santos lá de Apocalipse, que aparece lá no capítulo 7, de uma multidão de grande, que ninguém podia contar, de povos, tribos, ele diz que não é a igreja. Não. Ele diz que não são os judeus. A igreja... São o quê? Não, eu falei que não são judeus? Falou. Não, pastor, não falei No isso primeiro não. minuto do debate, o senhor falou assim, eu não vou dizer que são os judeus, porque são povos, tribos, línguas e nações. Não, eu Só falei voltar que a Daniel capítulo 7, versículo 21 a seguir aponta para os judeus, mas esse capítulo de número 7, versículo 9 de Apocalipse significa aqueles que judeus. morrerão durante o período de tribulação. Só Não, foi judeus? isso que eu disse. Só judeus? Não, todos de tribo. Não, Tá. eu não posso dizer que é de... Então, eles são salvos? Sim. São igreja? Não. E são o quê, então? Porque o senhor está defendendo que tem salvo que não é igreja. Quem são, então? Pastor, olha só, para a gente construir esse pensamento, a gente tem que fazer um monte de junção aqui. Bora fazer. Pra montar Vamos ali. lá. Vamos pro milênio. De novo, pastor. Gente, deixa Mas não eu tem interferir como. agora. Não tem jeito. É um tema longo, complexo. Pastor, o senhor Mas tá calma, já vamos dar a palavra para vocês. De um lado, nós temos um texto de Daniel, que na visão do pastor César, a pergunta foi feita, quem são os santos, e o anjo já respondeu. E do outro lado, nós temos o Apocalipse, que na visão do pós-tribulacionista está falando da mesma coisa, são o mesmo povo. A questão é, dependendo do momento que acontece o arrebatamento, tem que ser um povo ou tem que ser outro. Tá claro uma coisa para mim, nós não fechamos essa questão aqui hoje, né? Quem são os santos da grande tribulação? Mas nós temos que fechar isso agora nas considerações finais. Eu vou abrir mão de ler os comentários dos ouvintes, eles mandaram algumas perguntas, para a gente dar umas considerações finais. Nós vamos terminar 12:30. Tem vinheta de considerações finais? Considerações finais. Debates. Quem tem que morrer nessa tribulação? Pastor César Cavalcante. Uma alegria, um privilégio conhecer o pastor Denilson. Me perdoe se eu não quis ser desrespeitoso em momento nenhum. Imagina, me pastor. perdoe se eu fui. Imagina. Não foi essa a minha ideia. Hoje eu vi o senhor um pouco nervosinho hoje. Não, mas não Eu tô foi brincando, o que eu quis eu tô passar. brincando. Não foi Sou o que- se eu baiano, fiquei nervoso é porque eu falhei com o irmão. Eu peço Não, de perdão. forma, maneira alguma, pastor. Vamos lá. A pergunta é clara: quem são os santos da grande tribulação? Quem responde essa pergunta é o anjo que fez a revelação de Daniel. Porque essa pergunta, quem faz é o Daniel. Ele fala assim, tá, eu não estou entendendo, me ajuda. E o anjo do Senhor fala para ele, olha, os santos são que você viu, são aqueles que hão de herdar o reino pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. Se disser que são os judeus, então a igreja não é salva. Só cabe um povo ali, a igreja. O problema é que muitos irmãos, eles esqueceram aquele texto de Gálatas que a Bíblia diz que de ambos os povos Deus fez um. Se um judeu se converter agora, ele é a igreja. Concordo. Ele é a igreja. Acabou. Existe um povo, a igreja. Quem são os santos da grande tribulação lá de Apocalipse 7, de povos, a igreja. A igreja. Santos na Bíblia, no Novo Testamento, é a igreja. Escolhidos na Bíblia, no Novo Testamento, é a igreja. Em nenhum momento no Novo Testamento, novo, falado por Cristo ou por um dos seus apóstolos, aqueles que ele chamou,
a palavra escolhidos aparece para Israel. É sempre para a igreja. Quem são os escolhidos? A igreja. Quem é a noiva? A igreja. Quem são os santos? É a igreja. O tempo todo na Bíblia, no Novo Testamento é a igreja. E no Antigo Testamento, o anjo explica para Daniel. Sabe quem são os santos? São aqueles que vão herdar o reino pelos séculos dos séculos. Então fica, na minha opinião, fica claro que é a igreja. E agradeço a rica oportunidade, como diz Assembleanos, em nome de Jesus. Pode passar suas redes sociais, por favor. @César Cavalcante, Facebook, YouTube, se cadastra, se envolve, se segue, sei lá, se inscreve, vamos para frente. Pastor Denilson Lima, considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né, estar aqui com o pastor César Cavalcante. Uma alegria. Amei a sua vida, amigo. Amém. Respeito muito o que o senhor carrega, tá bom? Glória a Deus. Também te respeito espero bastante. ter a oportunidade, não de vir aqui no debate, poder a gente estar Tomar um junto em algum café, tempo, tomar um café. Eu não tenho mais o que falar, né? Eu vou continuar sendo pré-tribulacionista, mas a gente precisa conversar muito, hein, pastor? Sobre milênio, o senhor gostou, né? Não, eu não sou fã muito de milênio, porque milênio é inteiramente para Israel, né? Ezequiel 37 é isso aí, um ruído, um reboliço, osso no osso, a nação de Israel, nevo, carne, pele, não tem espírito, e no milênio eles vão estar de posse daquilo que Deus prometeu aos seus pais lhes daria, que inclusive muitos judeus serão salvos pelo conhecimento do Senhor, porque Cristo estará aqui na terra, é muito simples isso aí. Mas quem sabe numa oportunidade. Prazer conhecer, pastor Gessé. Prazer, pastor. Fica aqui minha gratidão, tá, pastor César? Amém, querido. Por favor, passe as suas redes sociais, quem quiser te encontrar. É @Denilson Lima Oficial. @Denilson Lima Oficial, meu Instagram. E meu canal que tá começando agora, né? Pastor Denilson Lima. Na verdade, também tem mas eu não me lembro mais. Eu sou fraco para isso mesmo. Canal então, Instagram, no canal no YouTube. Encontrar Denilson Lima. Isso mesmo. Procura lá, Denilson mesmo. Gente, muito obrigado. Com certeza foi um debate que aguçou aí as mentes, né? O senhor falou assim, eu continuo pré-tribulacionista. Eu acho que as pessoas, poucas delas mudam, né, o pensamento, mas eu acho que ajuda a aclarar, a mostrar alguns textos e formas e perguntas que aguçam o estudo de cada um deles. Eu só queria, fora do debate e tudo mais, eu queria deixar só uma palavra, assim, de amor, especialmente, eu queria dedicar essa palavra especialmente aos irmãos que me acompanham, que são pós-tribulacionistas. Gente, pré e pós são posições, são interpretações, são formas de ler, isso, entende? Não precisa desmerecer, não precisa ridicularizar, tripudiar, não precisa ridicularizar, exatamente, ridicularizar a pessoa porque ela pensa que Jesus vai voltar antes ou vai voltar depois da grande tribulação. Historicamente falando, uma hora a gente pode falar sobre pré e pós na história e tal. Então, vamos nos comportar como irmãos em Cristo, que se amam em Cristo e que tem Cristo como o único suficiente Senhor e Salvador. Então, eu deixo aqui meu recado aos meus irmãos pós-tribulacionistas que não ajam assim com os irmãos pré-tribulacionistas. Como eu não sou pré, eu não posso falar para esse público, mas eu falo para os irmãos que me acompanham que é o amor de Cristo que nos une. Sim, e aqui, na maioria das vezes, 99% dos casos aqui, nós somos todos amigos, né? A gente é muito amigo. A gente debate, é acalorado ou menos acalorado, mas... Se não tiver sino, acabou. O objetivo não é que isso tenha uma repercussão ruim para vocês. Vocês tentem fazer do mesmo jeito, né? Isso mesmo. Só quero deixar uma palavra para os meus irmãos pós-tribulacionistas que espero vê-los quando Cristo vir no Arpazô. Amém. Assim como Enoque, antes que Nimrod se manifeste. Perfeito. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Rádio Musical. Obrigado, César, por emprestar o seu lugar por alguns minutos para mim. Deus abençoe a todos. Daqui a pouco tem o programa Crescendo na Fé. A paz do Senhor Jesus. Maravilha. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais